Ai, Auguriano, junho é um mês tão sentimental. Já vai preparando o lencinho aí, hein? Ainda bem que é o mês dos namorados, né? Coincidência ou não, até o dia 12, Vênus em Câncer ajuda a gente a fazer tudo por aquela pessoa mais que especial. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. Só que é mais uma pegada de ficar em casa, vendo filme, comendo pipoca. Já os mais tradicionalistas vão ter que engolir Plutão retro em Capricórnio, porque ele quer ensinar pra gente que tem que aceitar todas as formas de amor, e não só aquelas que têm papel passado ou aliança de compromisso. Essa primeira metade do mês é muito pegada em atividade mental e comunicação, porque o Sol e Mercúrio em Gêmeos estão soltando o verbo de geral. O problema é que tanto cabeção vai prejudicar os sonhos e as idealizações de Netuno em Peixes. Então não vai dar para fazer serenata pro crush, para cantar As Time Goes By e muito menos ficar pensando no nome do primeiro filho, né, bem? Melhor focar no chaveco, melhor focar na conversa, principalmente perto da lua nova em Gêmeos do dia 13. Aliás, no dia 13, Vênus vai para Leão e tira o foco do romance ali de dentro de casa, do aconchego, e leva para as baladas e para os jantares chiquetosos. Coitado do Santo Antônio, ninguém vai nem lembrar dele. E Urano em Touro não vai gostar nada das despesas que a moça vai fazer para bancar essa vida de luxo. E Marte em Aquário, então, esse daí prefere que esse dinheiro seja gasto numa ONG. Já deu para ver que por essa época amor vai ser um assunto tenso, né? E dinheiro também. Então pode esquecer aquela viagem romântica para o Marrocos. Ser sentimental também significa um apego com a memória e com o passado. E isso vai ficar bem forte com a ida de Mercúrio para Câncer no dia 12. De cara, o bichinho já encontra Urano em Touro e os dois juntos vão tentar encontrar formas revolucionárias de trabalhar esse passado e guardá-lo. Será que o carro do De Volta para o Futuro vai aparecer na porta da tua casa programado para 1885, cara? Bom, sei lá, o que eu sei é que no dia 23 o Sol em Câncer e o mesmo Urano vão estar nessa mesma toada. Só que Saturno e Plutão retro em Capricórnio estão querendo que a gente desapegue do passado e reveja nossos objetivos. Para não ficar perdido em Casablanca, aproveita o que você aprendeu de melhor no passado e usa para esses objetivos. Aí, no final do mês, Mercúrio vai para Leão e o pensamento fica muito focado no eu. E Quiron vai usar isso para trabalhar a autoestima. Mas Urano tá ali por perto dizendo que isso daí não pode significar despesa com liquidação de roupa. Pronto, gente, já dei todas as dicas para vocês se darem bem no Dia dos Namorados, hein? Agora a tia quer retribuição, né? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, curte o nosso Facebook, segue a gente lá no Instagram e também o nosso site. Amanhã a gente volta com as previsões para os signos de Leão e Escorpião. Tchau, tchau!